doutora Samanta Pinheiro, sócia da empresa Inovar Consultoria. Nós vamos iniciar hoje uma live com a nossa instrutora, a doutora Sandra Carrancho, sobre um assunto importantíssimo, que são as estabilidades no contrato de trabalho, assunto esse importante, tendo em vista o nosso contexto atual, que é a Covid-19. Tá certo? Vocês vão ficar aí com uma apresentação aí conduzida pela doutora por volta de 40 a 45 minutos, tá? E aí, no final, nós vamos abrir aí para determinadas perguntas, tá ok? Deixo aí minhas redes sociais, Instagram, @prof. Samanta Pinheiro, YouTube, Samanta Pinheiro Inovar Consultoria, e tem um e-mail também, samanta@consultoriainovar.com.br. Tá ok, pessoal? Agradeço a presença de todos. Doutora, com a palavra, então, você pode iniciar aí a sua apresentação sobre o tema. Ok. Boa noite a todos. Prazer mais uma vez, né? Estarmos aqui para verificarmos o que consta na legislação em relação à estabilidade no contrato de trabalho do trabalhador, certo? Vou abrir aqui o PowerPoint. Ok, vamos lá. Certo, estabilidade. Abrindo aqui, tá? Aqui. Bom, nosso contexto é a estabilidade provisória no contrato de trabalho. Nós temos que considerar aí, primeiro, o que vem a ser a estabilidade, né? Que representa aí a restrição ao direito potestativo do empregador em rescindir o contrato de trabalho. Consiste no direito do empregado em permanecer no emprego, mesmo contra a vontade do empregador, desde que inexista fato objetivo que justifique a extinção do contrato de trabalho, quer dizer, a garantia, né, do trabalho, do emprego em si, certo? Esse direito potestativo seria aí um direito que não admite contestações, perfeito? Isso aí quer dizer, no caso, o uso de mera liberdade do seu possuidor, no caso, que seria o próprio empregador. Então, ato deliberado dele em romper ou não essa estabilidade. Feito? Considerando as estabilidades previstas em lei, nós temos aí dois aspectos, né? O assunto envolve dois aspectos muito importantes no curso do contrato de trabalho. Primeiro, seria dentro do próprio contrato, a prazo determinado, a sua interrupção, enfim, o lapso, o curso do contrato, né? Esse seria o primeiro aspecto. E o segundo aspecto seria em relação ao próprio rompimento do contrato, as consequências disto, né? O ônus para o empregador. E aí, nós temos, pausadamente, separadamente, duas situações. A primeira, envolvendo interrupção, suspensão de contrato, que vem aí na nossa parte inicial do curso de DP, e a segunda, que seria já em relação à rescisão contratual, que estaria na nossa segunda parte do curso de departamento pessoal, lá no tópico de rescisões contratuais. Perfeito? Aqui, para efeitos de amparo legal, nós temos o acidente de trabalho, que é uma consequência aí, que o empregado ele não colaborou para isso, acontece, né? Pode acontecer, e com isso temos a Lei 8.213, que é a Lei de Benefício da Previdência Social, no seu artigo 118. A gestante, que já está previsto na própria Constituição Federal, lá no seu ato de disposição transitória, o ADCT,
no artigo 10, inciso 2º, a linha B. A terceira situação seria os membros da CIPA, também previsto na Constituição Federal, lá no seu ato das disposições transitórias, também, no artigo 10, inciso 2º, a linha A. O dirigente sindical, que está, assim, apresentado no artigo 8º da Constituição, no inciso 8º, artigo 8º, inciso 8º, e também presente na CLT, né, no artigo 543, parágrafo 3º. Temos ainda o dirigente de cooperativa, que tem a sua estabilidade prevista na Lei 5.764, de 1971, seu artigo 55. E também segue as regras do artigo 543, parágrafo 3º. E temos outras estabilidades previstas para membro do Conselho Curador do Fundo, que está na legislação do Fundo de Garantia, artigo 3º, parágrafo 9º. Temos um membro do Conselho Nacional da Previdência Social, está na própria 8.213, seu artigo 3º, parágrafo 7º, e o membro da Comissão de Conciliação Prévia, artigo 625 da CLT, o 625B, parágrafo 1º da CLT. Bom, nós vamos trabalhar aqui, vamos dar uma visita às estabilidades que são mais comuns no nosso dia a dia aqui, né? Departamento pessoal, empresas privadas, aos empregadores e aos contadores que lidam, né? Trabalham com os seus clientes e tem acontece aí, às vezes, essas situações no seu dia a dia. O membro da CIPA, aqui o ato, né, da Constituição, combinado com o artigo 165, complementando, da CLT, e temos também, em paralelo, a norma regulamentadora número 5, que é a norma que rege a comissão da CIPA. Neste caso, o empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o seu registro, a sua candidatura, até um ano após o final do seu mandato, não poderá sofrer despedida arbitrária, como tal, a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Bom, então aí a regra a estabilidade explícita para aquele empregado que efetivamente ele foi eleito, membro eleito para representar os empregados. Vale antecipar que aqueles que pertencem à CIPA, mas que são representantes dos empregadores, não são aí acolhidos por essa estabilidade. Perfeito? Nesse tópico, nós devemos considerar aí duas situações. Se a estabilidade pode ser indenizada e também se acontecer a extinção do estabelecimento. Então, são dois tópicos que devemos aí dar um pouquinho de atenção em relação a isso. A primeira, a legislação ordinária, ao prever a estabilidade provisória do empregado, ela buscou protegê-lo visando a sua permanência no emprego. Lesada tal garantia, nasce o direito à reintegração e nunca diretamente à indenização, porque nessa situação, nessa estabilidade do membro da CIPA, não se tem a proteção indenizatória para o próprio empregado. A estabilidade é exatamente para impedir que a empresa o demita, né, enquanto ele estiver no mandato e até um ano depois, para que ele possa prosseguir, concluir com seus trabalhos, né, diante da comissão e fazer aí, em conjunto com os demais membros, a realização do intuito em si, que seria realmente preservar a segurança e medicina do trabalho e todas aquelas regras que estão contidas na norma regulamentadora número 5. Então, o empregado aí, o membro que está protegido pela estabilidade, ele não tem, por lei, o direito de pleitear uma indenizatória para si próprio, certo?
a estabilidade é para que ele se mantenha para poder prosseguir e continuar e cumprir o seu mandato. Essa é a visualização do legislador, certo? A estabilidade provisória adquirida quando ele permanece ao entrar na comissão, não garante ao empregado o direito de indenização caso ele venha a ser demitido sem justa causa, justamente em razão, tá, de que tal estabilidade é apenas uma medida que via assegurar o desempenho de atribuição do integrante da CIPA sem o risco de sofrer represálias e perder o emprego. Então, realmente, se ele demitido, sem justa causa, ele, se entender que cabe indenizatória, ele deve ajuizar aí uma reclamatória trabalhista, né, pleiteando o seu direito à reintegração e não à indenização, tá? Pois, caso o seu pedido principal seja a indenização, em razão da estabilidade adquirida, esse pedido é visto pelo judiciário como uma renúncia tácita à própria estabilidade. Tá? Então, essa é a natureza jurídica que nós temos. E, complementando aqui, nós temos a súmula 339, vale lembrar que a matéria em si, elas são amparadas por súmulas, porque o Tribunal Superior do Trabalho, ao longo dos anos, eles desenvolvem essas coletâneas e súmulas com entendimentos majoritários para ali disseminar uma reclamatória trabalhista, da mesma forma para os acordos, convenções coletivas, ajudar nas orientações a esses instrumentos coletivos, e são usadas, são utilizadas, respeitadas, para que, em decisões tanto de primeira instância quanto as de recurso, né, tenha, assim, um ato onde predomine o entendimento majoritário e ali possa decidir uma lide. Então, as súmulas nós devemos respeitar, sim, com certeza, são utilizadas pelos tribunais, sem dúvida, e as empresas elas devem participar, elas devem ter conhecimento desses atos para poderem se proteger, né, de qualquer reclamatória futura. A súmula 339, ela foi revista pela resolução 129 em 2005. Então, ela nos traz o seguinte: o suplente da CIPA goza da garantia do emprego previstas lá no ato da Constituição Federal, a partir da promulgação da Constituição Federal, e, com isto, ele fica aí preservado o seu direito, né, de se manter no vínculo até o término do seu mandato e, inclusive, o lapso dessa estabilidade prorrogado pela própria Constituição Federal. A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal. Por isso que os tribunais, na sua maioria, elas não atendem à reivindicação do empregado cipeiro quando é demitido, pleiteando uma indenizatória, porque a própria súmula, a decisão deles, já aqui define que ela não constitui uma vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade, né, na empresa. A particularidade aqui seria quando extinto aí o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária. Se aquele empregado ele está sediado num estabelecimento ali onde ele está desenvolvendo o trabalho, né, da CIPA, e há a extinção daquele estabelecimento, sendo impossível a sua reintegração, havendo a despedida arbitrária e sendo impossível a reintegração, isso é, se a empresa não tiver como mantê-lo, mantendo ele ali em qualquer outro estabelecimento,
que ele possa continuar o seu trabalho junto à comissão para a qual ele se elegeu. Então, sendo impossível a reintegração, é indevida a indenização no período estabilitário, certo? Então, ali se houve a extensão do estabelecimento e a empresa não tenha como mantê-lo, fazer aí a sua transferência para outro estabelecimento, que a comissão permita a ele continuar o seu trabalho, e aí, com isso, infelizmente, torna-se indevida a aplicação da estabilidade e também não há o que se falar em indenizatória, perfeito? Vale lembrar o seguinte, senhores, que a transferência para qualquer outro estabelecimento da empresa, ela só deve acontecer se for em concordância do empregado. O sindicato, naturalmente, vai participar, porque nós estamos lidando aí com um membro da CIPA, que não seja de prejuízo a ele, tanto econômico quanto em relação ao aspecto domiciliar, e não pode ser de ato impositivo unilateral do empregador. Nós aí temos que atender aos aspectos do artigo 468 da CLT, perfeito? Então, lá nós temos exatamente essa garantia do empregador não usar de meios unilaterais para fazer qualquer tipo de alteração no contrato de trabalho do empregado que não seja com a sua concordância e prejuízo ao próprio e até mesmo aos seus familiares. Perfeito? Então, membros da CIPA, é o que temos assim a princípio, né, em relação à legislação. Agora, nós teríamos a segunda situação muito habitual no nosso dia a dia, que é a empregada gestante. A empregada gestante, da mesma forma, está preservado seus direitos aqui, dentro da própria Constituição também, em consonância com o artigo 391-A da CLT, que veio ao longo do tempo, e aí manteve as regras da Constituição Federal. E o artigo 7º, complementei, que define o pagamento do salário maternidade. Então, nós temos aqui duas situações. Ela vai estar em licença maternidade, ela tem a estabilidade da licença maternidade, e no período da licença maternidade, ela vai receber o salário maternidade. A própria Constituição já nos define que esse salário maternidade ele é de 120 dias, perfeito? Então, isso aqui nós estamos aí, em regra geral, para efeitos da empregada gestante que venha adquirir aí o direito ao benefício e à própria estabilidade. Então, as legislações aí conferem a ela a estabilidade provisória, desde a confirmação advindo no curso do contrato de trabalho, a confirmação da gravidez, advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, até 5 meses após o parto. Esse conjunto de legislações aqui nos dá esse amparo legal para a empregada gestante. Então, vocês vejam o seguinte, o legislador definiu que aquela empregada que tenha a confirmação da sua gravidez no curso do seu contrato de trabalho, ou até mesmo aconteça durante o prazo do aviso trabalhado, ela terá direito à estabilidade. Essa estabilidade, ela inicia a partir do momento que a empregada comunica ao seu empregador, o seu estado gravídico, até 5 meses a contar da data do parto. Então, esse lapso aí, o empregador ele não pode desligar
a empregada gestante. Os itens assim que nós devemos tomar atenção, essa estabilidade, ela aplica ao empregado adotante. Vejam que a legislação ela foi muito cuidadosa. A lei que trouxe, estendeu a licença maternidade, o salário maternidade ao adotante, ela foi bem explícita. Ela colocou ao empregado adotante ao qual tenha sido concedido guarda provisória para fins de adoção. Então, neste caso aqui, se acontecer, né, a adoção, ele também terá direito a receber o salário de maternidade e também concorre para a estabilidade, da mesma forma que seria a própria mãe, né, a própria empregada que está aí gerando a criança. A licença maternidade da empregada gestante de 120 dias, só ratificando, a estabilidade devida no contrato por tempo determinado. E, por último, nós temos aí o pagamento da indenização. Então, aqui, nós temos também, em amparo pela súmula 244, que foi formulada agora, por último, pela resolução do TST 185, em 2012, essa súmula foi reformulada e aí eles estenderam a estabilidade também para os contratos a termo. Então, vamos lá ao que a súmula está estabelecendo. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade prevista lá na Constituição. Segundo, a garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período da estabilidade. Perfeito? Do contrário, a garantia restringe aos salários e demais direitos correspondentes ao período da estabilidade. Então, no item 2, o legislador já definiu que a estabilidade, a garantia de emprego, né, a gestante só autoriza a reintegração se caso ela tenha sido desligada e ela pleiteia, né, depois do seu desligamento, a reintegração, não sabia, o empregador não sabia, ou ela mesma não sabia, né, e veio acontecer a novidade dela ter o conhecimento que estava grávida. Então, só se esta se der durante o período da estabilidade, certo? Então, nós vamos considerar esse período de estabilidade, que seria lá desde o início da comunicação, que não houve, até 5 meses a contar da data do parto. Fora isso, se houver a demissão e o estado gravídico aconteceu fora desse período de estabilidade previsto na legislação, aí o juiz vai condenar a empresa a pagar salários, que seria a própria indenização referente ao período, né, a esse período que alcança até o final da estabilidade dela, os salários ou a total das suas remunerações. E, por último, e o mais considerável, né, mais agravante, foi esse item 3 aqui, reformular, na reforma da súmula. Eles incluíram o seguinte: a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, prevista na Constituição, né, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado. Perfeito? Então, nós, mesmo que tenhamos aí uma empregada que foi contratada por prazo determinado, vamos lá no artigo 542 da CLT, onde define os contratos. Deixa eu só confirmar aqui. Desculpa. Artigo 400, estou no 500, não. Artigo 400 e... Aqui abrindo...
Os contratos a prazo determinado, artigo 442, que é o contrato individual, e os prazos determinados, que estão lá previstos, artigo 442, 443. Então, o artigo, especificamente o 443, ele define contratos a prazo determinado e qual a finalidade que a empresa pode contratar empregado a contrato a prazo determinado. Seria aí para atender necessidades afins que a empresa tenha, como um extra Natal, um dia das mães, dia dos pais, e aí ela precisa aumentar o seu quadro funcional para atender, né, aquela demanda. A segunda situação seria se a empresa estiver na iminência do encerramento da sua atividade, vai encerrar ao final do ano, então posso contratar a prazo determinado, né, sem problema, não há expectativa de prorrogar nem continuar esse contrato. E a terceira seria o próprio contrato de experiência. Ok? Bom, essa estabilidade aí da empregada gestante, vale lembrar que mesmo que aconteça a reclamatória, e se a reclamatória, ela ali, o juiz entender que cabe a reintegração, isso deverá ser feito de forma, vejam bem, de forma junto ao judiciário, para que se esgote todas as possibilidades de reclamatórias futuras. Entendo até que as comissões de conciliação, nesse caso, não deveriam ser usadas, tá? Porque realmente pode ali dar margem a, em futuro, a empregada reclamar aí, ingressar com ações contra o empregador. Perfeito? Se, caso a empresa ela fez o desligamento e a própria empregada retornou contestando, é recomendável que as partes acordem em juízo, porque assim põe fim a qualquer contestação futura. Perfeito? A terceira situação de estabilidade provisória prevista na legislação seria aí o dirigente sindical. Bom, o dirigente sindical, ele também tem a previsão aí da sua estabilidade amparado no artigo 543, parágrafo 3º da CLT, e do artigo 8 da Constituição Federal de 88. Então, em conformidade aos atos, não pode ser dispensado do emprego o empregado sindicalizado ou associado a partir do momento do registro da sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical, ou associação profissional aqui, tá? Vale lembrar, associação profissional estão as cooperativas, até um ano após o final do seu mandato. Perfeito? Caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave, devidamente apurada nos termos da legislação. Aqui a falta grave, senhores, nós podemos ir ao artigo 492 da CLT, que nos apresenta todos os procedimentos, e também o 493 em relação aos processos que apuram aí a falta grave. Tá? Só uma complementação a esse tópico. Itens assim, algumas de relevância em relação a essa estabilidade seria aí o empregador, um alerta, o empregador impedir o empregado de se candidatar sujeito a penalidades, o próprio artigo 543, lá no parágrafo 6º. Então, as empresas elas não podem impedir o empregado de participar e até mesmo chegar a ser eleito como dirigente sindical. Seu contrato na empresa fica suspenso e aí ele vai cumprir um mandato que seria de máximo 2 anos junto ao sindicato. Nós trabalhamos isso lá no E-Social, temos indicativos, inclusive, para suspensão e a informação lá no ambiente, qual é o item, qual é a condição de suspensão do contrato, o afastamento, para que depois a empresa ou o sindicato repassa a remuneração, escritura da remuneração para esse empregado. Quem tem direito à estabilidade? Aqui, o dirigente sindical, no caso, a estabilidade, ela alcança, tá, aquele empregado que foi eleito para exercer o cargo de direção
e representação do sindicato profissional, inclusive como suplente. Okay? O direito à estabilidade provisória no emprego a esses profissionais tem como objetivo proteger o empregado e a categoria que representa, proporcionando tranquilidade e independência na defesa de interesses dos trabalhadores. Essa estabilidade, ela se estende aí, definida, né, pela própria súmula, que nós já estamos com ela aqui embaixo apresentada, ao no máximo de 7 dirigentes sindicais e 7 suplentes. Okay? E demitido durante o período da estabilidade, temos lá, como já informei anteriormente, o artigo 493 e a súmula 379, essa indenizatória que o empregado pode pleitear, a súmula aí nos dá essa apresentação. Okay? Então, a súmula 369 aqui complementando, consolidando a legislação referente ao tópico, define que é assegurada a estabilidade provisória ao empregado, dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro na candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto lá no artigo 543, parágrafo 5º da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho. A segunda consideração seria aí o artigo 22 da CLT, que foi recepcionado pela Constituição Federal e fica limitado aí, assim, a estabilidade do artigo 543, parágrafo 3º, como nós já vimos aqui anteriormente, né, aqui em cima, aos 7 dirigentes sindicais e de igual número aos suplentes. O item 3, o empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza de estabilidade se exercer na mesma atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para a qual foi eleito. No item 4, temos aí, havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. Perfeito? No item 5, nós temos aí, por último, o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que é inaplicável a regra do parágrafo 3º, né, lá do artigo 543 da CLT. Então, realmente não teria nem o porquê do empregado em aviso ter aí a sua candidatura. Okay? A condição da indenizatória que nós fizemos aí o chamado acima, aqui fica por conta do empregado pleitear no judiciário, mas a intenção realmente não seria ter indenizatória, tá? Da mesma forma que a CIP, para que, caso aconteça o rompimento do vínculo, o empregador aí fique obrigado a fazer o pagamento desse período em indenizatório, perfeito? Então, realmente, só se o empregado aí ele pleitear junto ao judiciário. O dirigente de cooperativa, da mesma forma, tá? Que o anterior também está previsto na Lei 5764 do seu artigo 55, ok? A previsão da estabilidade para esses empregados eleitos para participarem como dirigentes nas sociedades cooperativas e também aplicamos as mesmas regras lá do 543 da CLT. Perfeito? O acidente de trabalho, também muito comum. Temos aí o acidente de trabalho
o acidente de trabalho que acontece no curso do vínculo empregatício, de acordo com o artigo 118 da Lei 8.251. Então, conforme definido no ato, o segurado que sofreu acidente de trabalho, ele tem garantia pelo prazo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção do auxílio-acidente. Significa dizer que tem garantido o emprego, o empregado que recebeu a alta médica após o retorno do benefício previdenciário. Vale lembrar que aqui o auxílio-acidente ele é um benefício de natureza indenizatória. São para aqueles empregados que, por força de um acidente, eles têm aí um prejuízo físico, uma perda de um membro todo ou em parte, e a Previdência aí, ela vai pagar esta indenizatória por toda a vida, enquanto perdurar, realmente a perda vai ser permanente, o pagamento, mas esse pagamento dessa indenizatória, ela não impede o empregado de voltar à sua atividade. O que acontece? Se por força do acidente, depois que houver aí a sua reabilitação e o seu retorno à atividade, a empresa pode até, por conta da Previdência, readaptá-lo em outras atividades ou não, ou até mesmo ele continuar, né, na sua atual função, não impede que ele se mantenha atuante, desde que, né, esteja aí totalmente habilitado, reabilitado também. E este pagamento desse benefício, ele não impede que o empregado concorra ao auxílio doença acidentário por força do acidente. São duas situações. Vai haver primeiro o tratamento, o afastamento, o pagamento do auxílio acidente, auxílio doença acidentário, e depois vem aí, ao término do tratamento do segurado, da sua reabilitação, a Previdência vai reconhecendo, a perícia médica reconhecendo a sua perda, inicia aí o pagamento do seu auxílio acidente, perfeito? Os tópicos aqui em relação a essa modalidade seria a estabilidade que abrange o trabalhador que sofreu um acidente de trabalho ou que foi acometido por doença adquirida no trabalho. Todas aquelas doenças que são consideradas, classificadas lá no anexo 2, ao final do decreto 3048, que é o nosso ato, né, o nosso decreto, que regulamentou as ações da Previdência, a 8.212 de arrecadação e custeio e a 8.213 de benefícios. O decreto, ele que define em seus anexos o que é o agente nocivo, que leva a uma doença profissional, e a perícia da Previdência, ela trabalha com estes atos, né? Trabalha em conformidade com a própria legislação. Então, se aquele segurado ele adquire uma doença considerada doença profissional, e essa doença profissional, ao longo do tempo, dos afastamentos, da tentativa de reabilitação e retorno dele à atividade, a perícia reconhece que aquela doença foi causada pela sua atividade em si, existem duas penalidades aí. A empresa pode ser penalizada, sim, pela fiscalização, por não ter trabalhado, contribuído para a melhoria da sua segurança e medicina do trabalho, e também de não poder fazer o desligamento do empregado, porque ela vai converter aquele auxílio-doença em acidente de trabalho e o empregado passa a ter a estabilidade de acidente devida, da mesma forma que os demais, 12 meses após o término do seu tratamento, após o seu retorno ou após a decisão lá do órgão do INSS, da perícia médica, fazendo essa conversão.
também temos essa consideração lá no E-Social e temos que informar o sistema quando a Previdência converte o auxílio-doença para o acidente de trabalho, perfeito? Porque sabemos que aí há uma incidência de recolhimento de fundo, enfim, um tratamento todo específico. E a estabilidade está presente aqui para esse trabalhador também. Torna-se obrigatória a emissão do CAT, sem dúvida. O acidente de trabalho aconteceu, não importa se vai haver o afastamento ou não. A estabilidade do acidente de trabalho, ela só é devida quando o empregado, após os 15 primeiros dias de afastamento por conta daquele acidente, ele entra em auxílio-doença, ele entra em benefício e começa a receber auxílio doença acidentário, que é um código específico na Previdência. E aí sim, aí ele adquire o direito à estabilidade dos 12 meses contados a partir da data da cessação do benefício. Se ele sofre um acidente, ele tem 10, 15 dias e retorna ao trabalho, então não há o que se falar em estabilidade, mas o CAT sempre vai ser obrigatório. Primeiro, porque as empresas elas são obrigadas a emitir o CAT para que o órgão possa ter aí o controle em relação a esses acidentes, para efeitos de computação estatísticas e também para o nosso cálculo lá daquele índice do FAP, certo? E caso a empresa omita, ela corre o risco aí de ter uma autuação, né, ser notificada e ter uma penalidade aí pelo descumprimento ao regulamento da Previdência, ok? E a demissão durante o período da estabilidade? Bom, da mesma forma que a licença maternidade, nós tivemos a súmula 378, que também foi reformada para o tratamento da estabilidade provisória aí, né, do acidente, e ela traz a seguinte colocação. É constitucional o artigo 118 da 8.213, que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentário. Beleza. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio doença acidentário. Então, ratificando que eu antecipei já para os senhores, né, a estabilidade ela só é devida após o afastamento dos 15 dias, que ainda é por conta da empresa, para os empregados com vínculo, certo? Então, se essa enfermidade permanecer e houver a necessidade da empresa encaminhar o seu empregado para a Previdência, a partir do 16º dia, aí sim, aí ele passa a ter o direito à estabilidade, desde que tenha cumulativamente o pagamento do auxílio doença acidentária. Então, são duas situações, tá? São dois pressupostos que a súmula está deixando aqui bem claro, né? Para o direito à estabilidade. Salvo se constatado, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Bom, aqui nós entramos no mérito do nexo causal, certo? Caso aconteça aí a doença profissional, neste caso, se for considerado pela Previdência, como também já antecipei para os senhores anteriormente, e for considerado pela perícia que aquela doença ela é uma doença profissional, ele adquiriu no curso da sua atividade, pode converter em acidente e assim também da mesma forma seria devido a estabilidade. E por último,
o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza de garantia provisória de emprego decorrente do acidente de trabalho previsto lá na legislação, artigo 118 da 8.203. Aqui, por último, essa colocação que anteriormente nós não tínhamos, certo? Obriga as empresas, mesmo dentro do contrato a prazo, se o empregado sofrer o acidente, a empresa ia acontecer o afastamento nesse período do contrato a termo, ele sofreu o acidente, ele teve o afastamento, ao retornar do afastamento, é devido à estabilidade de 12 meses. Ok? Bom, as legislações previstas, as estabilidades previstas nas legislações, nós verificamos aí que temos atos indicativos, certo? São situações polêmicas, são situações, às vezes, que as empresas precisam ter um pouco de respaldo, cuidado, para cada situação em si, porque, às vezes, a precipitação de romper um vínculo pode levar ela a, né, consequências de ter que reintegrar esses empregados e até mesmo ser penalizada lá pela fiscalização e no judiciário. Podemos ter também as estabilidades previstas em acordos ou em convenção coletiva. Aqui, no caso, os sindicatos, às vezes, né, em acordo ou convenção, eles podem dilatar garantia ao empregado em via de aposentadoria. O empregado não pode ser demitido se estiver faltando 6 meses, 1 ano, enfim, para alcançar a sua aposentadoria. Não deixa de ser uma estabilidade. A empresa fica presa a isso. Em relação à indenização, salvo se o sindicato definir, a convenção definir se vai ter a possibilidade de indenizar esse período estável aqui que eles considerem. O aviso prévio, da mesma forma, se estender o aviso prévio, o sindicato também pode, às vezes, algumas convenções aí terem um prazo superior à legislação para garantia, né, do empregado, enfim, do aviso ser estendido além do previsto na legislação. Temos ainda a complementação de auxílio-doença, caso também que o sindicato defina a prorrogação para que o empregado permaneça um pouco mais tempo afastado. E, por último, a estabilidade da gestante, da mesma forma, né? Se houver qualquer previsão em relação ao prazo da gestante ao seu retorno ao trabalho. Okay? Agora, senhores, aproveitando aí, né, esse assunto que nos trouxe a esses alertas, eu gostaria de fazer um alcance. Nós estamos passando no período atual em relação a essa pandemia, e a medida provisória 966, que já conversamos, a medida trouxe aí proteção ao trabalhador, com a suspensão de contratos de trabalho, redução de jornada e salário, e dentre outras providências. Essa medida ela foi convertida na Lei 14.020, de 6 de julho de 2020. E ela já tinha a previsão de estabilidade para aqueles empregados que tiveram seus contratos suspensos ou redução de jornada. Mas, na conversão, a lei trouxe ainda, acrescentou outras estabilidades que não estavam na medida, mas assim os legisladores, né, o governo entendeu, para a proteção dos trabalhadores, das empregadas, em relação a esse período de calamidade que está previsto no decreto até 31 de dezembro de 2020. Então, a princípio, em regra geral, ficou mantido pela lei o direito já declarado
na medida provisória 936, a garantia do emprego durante o período da suspensão do contrato ou a redução do salário e por período equivalente após o término dessa suspensão ou dessa redução. Vale lembrar que a lei também prorrogou por mais tempo essa suspensão, então nós ficamos aí com prazo de 90 dias para as duas situações, 90 dias para a redução de jornada e salário e também 90 dias para a suspensão de contratos de trabalho, certo? Aqui, a lei manteve a penalidade para o caso de dispensa daquele empregado que tenha sido pactuado a suspensão ou a redução da jornada. Okay? E aí, essa penalidade, ela serve para restringir a atitude do empregador em fazer a dispensa do empregador. Então, ela veio, essa penalidade, para proteger o trabalhador e mantê-lo um pouco mais no seu contrato. Então, no período em que ele estiver com o contrato suspenso ou jornada reduzida, ele não pode ser demitido. E também essa estabilidade, ela continua em mesmo prazo após o encerramento de cada situação em si. E aí eles definiram o seguinte, permaneceu, né, o mesmo comportamento da medida provisória. O percentual ajustado. Então, nós temos aí redução de jornada e salário superior a 25%, porque até 25% sabemos que não tem aí cumprimento do bem, não tem pagamento do bem, né? Somente a partir de 25%. Então, aqui, se a empresa ela fez aí a redução da jornada de 25% a 50%, a indenização para efeitos de caso o empregador ele decida romper o vínculo, vai ser de 50%, né, do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória do emprego. O segundo item seria a redução de jornada de 50% a 70%. Então, da mesma forma, caso o empregador decida na demissão, então aí ele tem 75% do salário, que seria o valor da indenização, a que o empregado teria direito no período de garantia provisória do emprego, salário. E, por último, nós temos aqui a redução de jornada e salário superior a 70% ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, aqui, a indenização aí já passa para 100% do salário que o empregado teria direito no período da garantia provisória do emprego. Então, aqui, a empresa ela vai pagar essa indenizatória, mais as verbas decisórias que o empregado teria direito. Reduzir salário, reduzir jornada ou suspendir contrato no curso da suspensão, eu resolvo demitir, ou depois que ele retorna, eu não aguardo aquele período, um exemplo, reduzir jornada por 60 dias. Então, nesses 60 dias, eu não posso demitir. Depois que ele termina, ele retorna ao seu salário normal, certo? A empresa, então, tem mais 60 dias como estabilidade para aquele empregado. Se ela decidir na rescisão, aí ela vai buscar qual é o percentual correspondente para pagar o empregado. Ok? Bom, a Lei 14.020 acrescentou aí a condição da empregada gestante, que nós estávamos com muitas dúvidas, muitas contestações em relação a isso. Se aplica a empregada gestante, a redução de jornada, a suspensão de contrato, enfim, a empregada gestante. E é claro que não havia nenhum impedimento. Ela, como empregada gestante, ela poderia ter seu contrato suspenso como qualquer outro empregado. Mas
a lei resolveu alinhar isso, né, deixar bem arrumadinho, bem explícito lá, para não haver aí nenhuma dúvida em relação a aplicar ou não, a também estender as opções para essas empregadas, ou empregados adotantes, né? Então, as empregadas gestantes e adotantes, inclusive as domésticas, dispõem de pensamento sobre a possibilidade de aplicarem a suspensão de seus contratos e da redução de suas jornadas, salários de igual forma, aplicada a outros trabalhadores, exceto a estabilidade provisória no emprego. Então, aqui, tá? Nós entramos no mérito tanto da estabilidade, que adveio com a própria lei, 14.020, como a constitucional. A legislação, o artigo em si, ele quer dizer o seguinte: eu vou aplicar a suspensão de contrato ou a redução de jornada e salário, tá? Exceto se ela estiver lá na sua estabilidade provisória do emprego. Se houver o afastamento da empregada gestante pelo fato do parto ou do próprio afastamento para a licença maternidade, aí não há que se falar em suspensão do contrato, porque pela própria força, pelo próprio afastamento dessa empregada para a licença maternidade, ela já ficaria aí com seu contrato interrompido. Então, aí não poderia haver uma suspensão com um contrato interrompido. Perfeito? Temos ainda o gerador do salário maternidade, que seria o parto ou adoção. O empregador deverá interromper o acordo, ele vai fazer isso junto ao governo, comunicar essa alteração da suspensão do contrato ou para redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, deverá comunicar ao Ministério da Economia para a cessação do pagamento do benefício emergencial de preservação ao emprego e da renda. E, nesse caso, os efeitos do acordo são imediatamente interrompidos e a empregada passará a receber o salário maternidade em valor integral, sem reduções. Situação essa que também estava causando muitas dúvidas. Portanto, ela está gestante, ela tem contrato suspenso, ela entra na condição de afastamento para licença maternidade ou acontece o parto, a empresa imediatamente vai alterar o seu contrato lá na plataforma do governo, empregador web, certo? De imediato, e vai fazer aí o seu afastamento junto ao E-Social e passar a pagar o salário maternidade dela na folha de pagamento. Mas só que esse salário maternidade, ele vem no valor da remuneração dela antes da redução ou antes da suspensão, o que aconteceu. Perfeito? As empresas estavam com muitas dúvidas em relação a qual valor queria utilizar. O salário maternidade dela, por lei, é garantido o seu salário ou a sua remuneração na íntegra. E aqui, com a lei da suspensão, ela já declara que é o valor integral sem as reduções. E, por último, para as empregadas gestantes que tiverem contrato suspenso ou salário reduzido em razão da redução da jornada, a estabilidade gestante, a existência, a data da confirmação da gravidez até 5 meses a contar da data do parto, né, que seria a estabilidade prevista na Constituição, será acrescida de um período de estabilidade equivalente ao prazo da suspensão ou da redução. Aqui quer dizer o seguinte: no momento que ela adquirir o direito à estabilidade, isso acontece como? Quando ela entra no afastamento da licença maternidade. Ali já começa a estabilidade dela constitucional. Perfeito? Então, para essas empregadas que, no curso do contrato, elas tiveram aí contrato suspenso ou contrato reduzido e ocorreu
o fato, né, que leva a ela a estabilidade constitucional. Ao terminar essa estabilidade constitucional, a empresa vai ainda aplicar, prorrogando essa estabilidade dela, o mesmo prazo da suspensão ou da redução de jornada que ela acordou com esta empregada. Então, essa seria a estabilidade da Lei 14.020, que veio aí prorrogando a estabilidade constitucional. Perfeito? Ainda em relação à estabilidade, temos o empregado portador de deficiência, que também foi preservado na Lei 14.020, lá no seu artigo 17, inciso 5, passa a ser vedada a dispensa de empregado portador de deficiência durante o estado de calamidade pública, ou seja, até 31 de dezembro. Importante esclarecer que essa proteção ao empregado portador de deficiência não tem qualquer relação com os acordos. Aqui o artigo não fez referência àqueles empregados que teve contrato suspenso ou jornada reduzida. Não. Simplesmente as empresas não podem demitir empregados deficientes, né, portadores de deficiência, qualquer deficiência considerada pela legislação que esteja no seu quadro funcional, ativos, ela não pode demitir. Perfeito? Bom, pessoal, temos aqui, então, a apresentação das estabilidades previstas, as novidades que vieram na nova legislação. Deixa eu ir aqui. Vamos ao nosso chat. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Sandra, uma pergunta aqui que foi feita, né? Em relação aqui, deixa eu localizar a pergunta da Isabel. A Isabel, ela pergunta sobre a obrigatoriedade do CAT em relação à Covid-19, tá? Esse CAT, então, fica obrigatório em relação aí à Covid-19? Quem perguntou? Isabel, né? Isabel, isso. Isabel? Isabel, isso aí realmente é uma matéria previdenciária, polêmica, mas nós, inclusive, já estamos tendo retorno aí do Supremo Tribunal Federal, onde hoje mesmo eu vi uma decisão obrigando as empresas obrigando a empresa, no caso, a reclamante, que foi a recurso, a emitir o CAT. Então, veja bem, o que aconteceu em relação a esse comportamento do coronavírus. Nós tínhamos na medida provisória 927, vou dar assim, tá, um respaldo bem superficial ao assunto, que realmente a matéria está ainda muito nova e os tribunais provavelmente já estão recebendo aí as suas contestações, porque imaginem aqueles empregados que estão, principalmente aqueles que estão à frente aí do serviço médico, né, e contraindo a doença, enfim. Então, é uma quantidade bem considerável de trabalhadores que estão sendo prejudicados, entre aspas, é claro, para não perder o emprego, né, também. Eles precisam ficar expostos a esses riscos. Nós tínhamos lá na medida provisória 927, no seu artigo 29, o seguinte: os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Isso aqui envolve uma série de contestações, comprovação da empresa, se a empresa ela contribuiu para se ela ali ela não deu a segurança e medicina do trabalho
as normas de segurança e medicina do trabalho adequadas para aquele empregado, para que ele ficasse totalmente protegido e, dessa forma, não contraísse a doença ou não, enfim. E aí, neste caso, considerando aí que a empresa ela tenha contribuído para haver aí esse nexo, essa contaminação ela seria considerada um acidente de trabalho. Ora, pelo que nós vimos já anteriormente, o acidente de trabalho já leva ele à estabilidade, perfeito? E a estabilidade não importa a modalidade do contrato, da mesma forma que eu chamei a atenção de vocês um pouquinho adiante, anteriormente, esses empregados aí, eles iriam ter o afastamento, receber o benefício do auxílio acidente, do auxílio doença acidentário, e ter a estabilidade dos 12 meses. Mas, por um outro lado, a matéria é do Supremo. E até o ministro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele contestou ele contestou esse artigo, né? Suspendeu a eficácia dele em 29 de abril. E aí, lá na vigência da medida provisória, o efeito, né, dessa condição da empresa comprovar ou não, ou do empregado, que houve um nexo causal para a doença em si, né, para pôr em risco aqueles trabalhadores, isso aí ficou suspenso por ato do Supremo Tribunal, mas só que a medida caducou. Então, a medida caducou em 19 de julho, e aí o que acontece? Nós vamos trabalhar a contaminação do coronavírus como os procedimentos que nós temos na 8.213, certo? A 8.213, que é a legislação de benefício, ela tem lá no seu artigo, deixa eu só confirmar aqui, só para a gente poder fazer uma... A 8.213, ela tem lá no seu artigo 20, parágrafo 1º doença endêmica, que não é doença do trabalho. Muito bem. Mas temos também na própria legislação, no seu artigo 21, equiparam-se ali os itens, né, que são considerados equiparados a acidente de trabalho. Doença proveniente de contaminação acidental. Então, você veja que isso é uma situação polêmica. Voltando à legislação que nós estamos, a nossa legislação atual, fica aí a cargo do órgão considerar se a empresa contribuiu ou não para o contágio, ela não investiu e o empregado aí ficou exposto, e ser penalizada em ter que reconhecer o acidente de trabalho e emitir a CAT. Estamos tendo posições já abertas aí, que a partir do momento que o empregado ele contrai a doença, que a empresa emita o CAT de imediato. Então, é uma situação bem delicada, tá? Mas entendo que deveríamos até aguardar mais um pouco para ver se a Previdência se pronuncia em relação a isso. Entendo que está faltando um ato, principalmente pela medida ter caducado. Então, eu entendo que está faltando um ato para aludir um pouco mais o assunto. Agora, no momento, a empresa ela deve consultar o sindicato, tá? E se o sindicato também entender, ela deveria emitir a CAT, certo? Pode ser considerado o acidente ou não, de qualquer maneira, seria
um respaldo, se assim o sindicato entender, um respaldo legal, tanto para ela quanto para o empregado. Okay? Mas, realmente, a partir do momento que a medida provisória ela saiu, nós estamos desprotegidos do assunto. Vamos trabalhar isso com os parâmetros da lei. Mas, vejam bem, até todos que estão presentes, percebam o seguinte, o vírus ele é má, ele é uma situação que não depende só da proteção do empregador, né, através de EPIs, ou até mesmo das orientações dadas aos empregados e o cumprimento dessas orientações, usar as máscaras, os protetores, todo aquele equipamento individual, independe. Nós não sabemos até que ponto que a empresa está totalmente legal, o empregado também, e ele venha contrair. Aí é aquela situação onde tem o lapso do tempo do empregado, né, de viagem, exposto a uma condução pública. Então, realmente, até mesmo o próprio ministro citou isso lá, quando ele contestou esse artigo, ele citou isso. O empregado não pode ser prejudicado por conta do empregador ter ou não que comprovar o nexo causal, ele ter que comprovar o nexo causal. Mas, às vezes, o empregado pode contrair e não ser culpa do empregador. Certo? Mas aqui no momento, para você, realmente, a todos vocês, é claro, nós não temos um ato que defina especificamente se é ou não. Oriento que consulte o sindicato também. Mas sabemos que o CAT ele é um documento que, caso a empresa se negue a fornecer, o próprio empregado pode emitir o CAT, uma autoridade policial, o próprio sindicato. Então, é aquilo, né? São situações que, às vezes, a empresa ela não queira emitir o documento para não se comprometer e também aumentar o seu fator de risco lá adiante, né? No cálculo do FAP, enfim. E o empregado, o próprio empregado, emitir o CAT e ser aceito pelo órgão, certo? Mas oriento que realmente consulte lá os sindicatos. E, se for assim, tiverem a possibilidade de fazerem também consultas junto ao órgão da Previdência, para que eles tenham aí umas orientações mais diretas. Não sei se está havendo essa possibilidade, mas digo para vocês que até pouco antes dessa live eu esgotei todas as possibilidades em relação a essa matéria. Então, está sendo muito polêmico. Perfeito? Perfeito, doutora. Olha, ficamos aí felizes com a sua apresentação, né? É um assunto. Eu só queria fazer uma pergunta, posso? Levantei minha mãozinha lá. Pode fazer a pergunta. Vamos ouvir a pergunta, então, do Luiz Carlos. Tem a ver o que a doutora Sara acabou de explicar aí, que existe uma dúvida, eu estava até comentando vou repetir, que não é a minha área, mas eu me interesso pela essa parte de DP, que tem uma menina também que trabalha, mas ela sempre tem dúvidas a respeito e às vezes a gente procura trocar figurinhas. Com relação desse transporte, esse deslocamento, casa-trabalho ou vice-versa, ele é considerado ainda como, se acontecer algo nesse ínterim, ele é acidente de trabalho, ele é considerado ainda, essa parte aí, me parece que isso iria sair, não é? Não seria considerado, caracterizado, ainda continua isso? Luiz Carlos, nós temos a 8.212. Me dá só um minutinho, por gentileza? Sim. Eu vou lhe responder já já. A 8.212, ela tem lá no seu artigo... Estou anotando. Doença profissional, doença do trabalho, não são considerados como doença do trabalho, a degenerativa, grupo etário, enfim.
Acidente sofrido no trabalho, acidente sofrido no segurado local, ato de agressão, deixa eu só ver. Ainda que fora do local e horário de trabalho, tá? Aí vem os itens, né? A, B, C, no D, no percurso Sim. da residência para o trabalho ou deixe para aquela. Trabalho, residência, residência, trabalho, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Então, nós estamos com esse item aí, né? Essa consideração no artigo 21 da 8.213, inciso 4. Tá. Bom? Ainda mantém, então, né? Mas, exato. Sim, sim. Agora, a contaminação a que nós estávamos nos referindo é o que considerado como acidente em relação a esse transporte, eu fiz essa referência, mas nós temos que analisar com muito cuidado, isso é matéria previdenciária, e se Deus quiser, nós vamos trazer o curso de previdência nessa semana. Estamos trabalhando para isso. E vamos analisar todas essas situações dos benefícios, e no acidente de trabalho, o acidente ocorrido. Agora, o contágio nessa situação aí. Percurso, nós não temos previsão. Aí nós vamos ter que estudar lá o artigo 21, 20, 21 dela, para verificar se pode, em algum momento, a perícia ou a fiscalização considerar o contágio na viagem ser tratado aí como acidente. Mas isso realmente... Eu vou dar um exemplo. Trabalhar. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou do grupo de risco. E a empresa voltou a operar, e aí, você tem que vir trabalhar, que está tudo ok, os índices está tudo caindo, não sei o que. Aí eu faço presencial lá. Nesse deslocamento, sei lá, dentro da empresa, eu contraio o vírus. Como é que fica? Vai dar problema, né? Se for comprovado, né? Correto. Aí nós vamos ter que trabalhar exatamente isso. Se houve o contágio na empresa, as orientações que eu dei anteriormente, que estamos até sem uma previsão consolidada. Tá bom. Um tratamento consolidado, eu entendo que está faltando ato, ou esse percurso. Isso. Né? A lei fala no acidente que ocorre no percurso, o acidente físico em si, mas a contrair o vírus em si, até que ponto que eu vou considerar como o acidente. Então, é um conjunto, sabe? Que nós não podemos dar o respaldo para você agora. Isso tem que ser com muita calma. Tá. Obrigado. Essa matéria, exatamente, ela tem uma subjetividade, né, doutora? Por exatamente. isso, Luiz, né, que eu estou colocando que a gente teria que, ou num trabalho de ou consultoria, dado a subjetividade dessa matéria, a gente teria que avaliar o caso concreto. Não é simplesmente uma aplicação direta da legislação, né? Você vê que ela cita súmula, ela cita jurisprudência, ela cita a Lei 8.213, entendeu? Então, é um conjunto de situações que a gente precisa avaliar antes de dar uma opinião, tá certo? Mas, em linhas gerais, né, a gente entende aí que há uma possibilidade, tá, do coronavírus ser considerado aí um acidente de trabalho. Há uma possibilidade? Sim, mas tem que ser avaliado o caso concreto, perfeito? Agora, para mim, a situação em si, aí a gente tem que avaliar o caso concreto, tá certo? Pessoal, olha só. Tá bom. Nós temos o curso aí agendado de departamento pessoal, né, doutora? Eu vou colocar. Isso, coloca para a gente aí, por favor. Aí, nesse curso de DP, caso vocês queiram que a gente avalie o caso concreto, vocês têm um suporte de 30 dias, tá, pessoal? Então, Samanta, eu tenho aqui uma pergunta aqui que eu gostaria que vocês respondessem, né, dentro do escopo de consultoria do curso. Então, vocês têm um período aí de suporte de 30 dias para uma consultoria aí, tá,
dentro do assunto que será abordado no curso, ok? Nós vamos ter um curso agora, 18 e 19 do 8, curso Nota Fiscal Eletrônica, curso ao vivo, horário de 14 às 18, link, valor do investimento R$300. Pode passar para mim, doutor, o próximo. Departamento pessoal, horário 14 às 18, 20 e 21 de agosto, investimento R$360, tá certo, pessoal? A forma de pagamento para esses cursos é depósito ou cartão de crédito, que pode ser parcelado em até 3 vezes sem juros. Curso Perdecomp Web e Programa, investimento R$380, horário de 9h30 às 17 horas, data 27/8, suporte de 30 dias. E o professor é o professor Rogério Ramos, tá? Estamos trabalhando com ele na área de tributos federais, né? E a gente percebe aí um grande mercado, pessoal, latente para se atuar com recuperação de créditos, tanto fiscais quanto créditos previdenciários, tá certo? Então, assim, esse curso de Perdecomp, ele visa aí fazer esse tipo de recuperação, tá? E a gente precisa entender aí as situações que as empresas, mais do que nunca, precisam gerar fluxo de caixa, né? Evitar demissão, mas gerar também fluxo de caixa, tá certo? Então, esse curso de Perdecomp aí, pessoal, é essencial aí para quem vai trabalhar aí fazendo recuperação. Tá ok? Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Bom, então pessoal, estamos encerrando a nossa apresentação. Nós queremos agradecer a doutora Sandra, tá? Pela excelente exposição aí sobre o assunto estabilidade no contrato de trabalho. Essa live será disponibilizada também no nosso canal do YouTube, tá ok, pessoal?